Capítulo 1. Um homem solteiro e rico precisa de uma esposa. Eis uma verdade reconhecida universalmente. Por menos que se conheçam os sentimentos ou o modo de pensar de tal homem, quando ele se fixa em determinada localidade, esta verdade está tão enraizada na mente das famílias vizinhas que ele é considerado propriedade legítima das suas filhas. Meu caro Sr. Bennet, disse sua mulher um dia, sabe que Netherfield Park foi finalmente alugado? O Sr. Bennet respondeu que não sabia. É o que estou lhe dizendo. A Sra. Long, ainda há pouco, veio aqui e me contou tudo. O Sr. Bennet nem respondeu. Não lhe interessa saber quem alugou? Perguntou a mulher, impaciente. Se quer me contar, eu posso ouvir. Foi mais do que suficiente para ela continuar. Pois saiba, meu caro, que, pelo que a Sra. Long me disse, Netherfield foi alugado por um homem muito rico do norte da Inglaterra. Chegou na segunda-feira, numa carruagem elegante, puxada por 4 cavalos, para visitar o local. E ficou tão encantado que logo aceitou as condições do Sr. Morris. Vem ocupar a casa ainda antes do dia de São Miguel, e alguns de seus criados deverão chegar já no fim da próxima semana. Como ele se chama? Bingley. É casado ou solteiro? Oh, claro que é solteiro, meu caro. Um homem solteiro e de grande fortuna, com rendimentos no valor de 4 ou 5 mil libras anuais. Que maravilhoso acontecimento para nossas filhas. Como assim? O que elas têm a ver com isso? Meu caro Sr. Bennet, comentou sua mulher, como você é chato. Sabe muito bem que vejo a possibilidade de ele se casar com uma delas. É essa a intenção dele ao vir morar aqui? Intenção? Que disparate! Porém, é muito natural que ele se apaixone por uma delas. E exatamente por isso você deve ir visitá-lo logo. Não vejo razão para isso. Pode perfeitamente ir com as meninas ou enviá-las sozinhas, o que talvez fosse preferível, pois, uma vez que você é tão bonita como elas, o Sr. Bingley poderia escolhê-la. Meu caro, lisonjeia-me. Fui bonita nos meus tempos, mas não tenho essa pretensão agora. Quando uma mulher se torna mãe de 5 filhas crescidas, ela tem que deixar de pensar em sua própria beleza. Em tais casos, é raro uma mulher ter alguma beleza em que pensar. Mas, meu caro, você tem de ir visitar o Sr. Bingley assim que ele chegar. É coisa que não lhe garanto, aviso desde já. Considere ao menos o futuro de suas filhas. Pense só que bela colocação não seria para uma delas. Sr. William e Lady Lucas vão dar-lhe as boas-vindas unicamente por esta razão, pois, como sabe, não é costume deles. Você não pode deixar de ir, você tem que ir, pois nos será impossível visitá-lo se o senhor não o fizer. Que exagero! Creio que o Sr. Bingley terá todo o prazer em recebê-las. Vou aproveitar a oportunidade para lhe enviar, por seu intermédio, um bilhetinho em que garanto meu pleno consentimento quanto ao seu casamento com a minha filha que mais lhe agradar. Não posso, no entanto, deixar de incluir uma palavrinha em favor da minha pequena Lizzie. Espero que não faça tal coisa. Lizzie não é melhor que as outras. Não é nem mais bonita que Jane, nem tão alegre como Lydia, apesar de você lhe dar sempre a preferência. Nenhuma delas é especialmente dotada. São todas tolas e ignorantes como qualquer outra jovem. Mas Lizzie tem uma vivacidade que as irmãs não têm. Sr. Bennet, como pode insultar assim as suas filhas? Tem prazer em me irritar. Não tem pena dos meus pobres nervos. Está redondamente enganada, minha querida. Tenho o maior respeito pelos seus nervos. São meus velhos amigos. Ouço falar deles há pelo menos 20 anos. Ah, não sabe o que eu sofro, mas espero que se restabeleça e viva o suficiente para ver chegarem muitos jovens de 4 mil libras anuais aqui na vizinhança. De nada nos serviria nem a chegada de 20 deles,
uma vez que se recusa a visitá-los. Pode ter certeza, minha querida, que quando eles forem em número de 20, os visitarei a todos. O Sr. Bennet era um misto de petulância, sarcasmo, reserva e capricho. A convivência de 23 anos não era suficiente ainda para a mulher compreender o seu jeito. Por seu lado, a mentalidade dela era bem menos difícil de desvendar. Tratava-se de uma mulher de inteligência medíocre, cultura rudimentar e temperamento incerto. Quando irritada, procurava refúgio nos nervos. A principal ocupação de sua vida era casar as filhas e o seu passatempo, as visitas e os mexericos. Capítulo 2. O Sr. Bennet foi um dos primeiros a visitar o Sr. Bingley. Sempre pretendeu visitá-lo, embora tivesse feito a mulher pensar que não iria. Até a noite do próprio dia da visita, ela não teve qualquer conhecimento do fato. Estava o Sr. Bennet observando sua segunda filha enfeitar um chapéu e de repente disse: "Espero que o Sr. Bingley goste, Lizzie." "Não temos como saber o que agrada ou não ao Sr. Bingley", disse a mãe dela amuada, "uma vez que não podemos visitá-lo." "Mas, mãe, esquece-se", disse Elizabeth, "que nós o encontraremos em reuniões e a Sra. Long prometeu nos apresentar." "Não tenho certeza nenhuma de que a Sra. Long faça tal coisa. Ela mesma tem 2 sobrinhas. É uma mulher egoísta, hipócrita, e não a tenho em grande estima." "Nem eu", disse o Sr. Bennet, "e alegra-me saber que a senhora abre mão dos seus préstimos." A Sra. Bennet não se dignou a dar-lhe qualquer resposta, mas, incapaz de se conter, começou a repreender uma das filhas. "Pare essa tosse, Kitty, pelo amor de Deus. Tenha um pouco de compaixão dos meus nervos." "Kitty não sabe tossir com discrição", disse o pai. "Não tem controle da tosse." "Não é por divertimento que eu tuço", replicou Kitty, impertinente. "Quando é seu próximo baile, Lizzie?" "De amanhã a 15 dias." "Ah, é verdade", exclamou a mãe. "E a Sra. Long só regressa na véspera. Assim será impossível nos apresentar, pois nem ela o conhece ainda." "Nesse caso, minha querida, a vantagem será sua e poderá apresentar o Sr. Bingley à sua amiga." "Impossível, Sr. Bennet, impossível, pois eu mesma não tenho qualquer familiaridade com ele. Que gozador que é!" "Admiro muito sua circunspecção. Um conhecimento de 15 dias é, na verdade, insuficiente. Nada de concreto se pode saber sobre um homem ao fim desses 15 dias. Mas, se nós não nos arriscarmos, outros arriscarão. E afinal a Sra. Long e as sobrinhas terão sua chance. Porém, como tal gesto seria por ela considerado um ato de bondade, caso você recuse prestar-lhe esse serviço, eu mesmo me encarregarei dele." As filhas olharam, espantadas, para o pai. A Sra. Bennet apenas disse: "Que disparate!" Qual o significado de exclamação tão enfática? Considera um disparate as práticas de apresentação? Não posso concordar com você sobre isso. Qual a sua opinião, Mary? Você que é jovem, sensata e profunda, que lê bons livros e deles extrai ensinamentos. Mary quis dizer algo de relevante, mas não sabia como. "Enquanto Mary põe em ordem as suas ideias", continuou ele, "voltemos ao Sr. Bingley." "Estou farta do Sr. Bingley", exclamou a mulher. "É consternado que a ouço dizer tal coisa. Mas por que não me preveniu antes? Se soubesse disso esta manhã, não teria ido visitá-lo. Uma vez que a visita está feita, não podemos agora fugir de uma certa familiaridade." O espanto provocado foi exatamente como ele pretendeu. Apesar de, passada a primeira efusão de alegria, a Sra. Bennet declarar que dele não esperava outra coisa senão aquilo. "Que bonito gesto seu, Sr. Bennet! Mas eu sabia que acabaria convencendo. Tinha certeza de que seu amor pelas pequenas não o deixaria indiferente. Oh, que contente que eu estou! E que bela peça nos pregou!
ter ido lá esta manhã e guardar segredo até agora. Agora, Kitty, tuça à vontade, disse o Sr. Bennet. Dito isto, abandonou a sala, cansado dos arrebatamentos de sua mulher. O resto do serão passou-se em conjecturas sobre quando o Sr. Bingley retribuiria a visita do Sr. Bennet e quando deveriam convidá-lo para jantar. Capítulo 3. Contudo, nada do que a Sra. Bennet, ajudada por suas 5 filhas, tivesse perguntado sobre o assunto foi suficiente para obter de seu marido uma descrição satisfatória sobre a pessoa do Sr. Bingley. Elas não tiveram outro remédio senão se restringir às informações de segunda mão, fornecidas pela vizinha, Lady Lucas. A descrição colhida por esta era altamente favorável. Sr. William viera encantado com o recém-chegado. Disse que ele era bastante jovem, de boa aparência e extremamente simpático, e tencionava aparecer no próximo baile, acompanhado de um numeroso grupo de amigos. Que coisa maravilhosa! Gostar de dançar era meio caminho andado para se apaixonar, e logo a Sra. Bennet sentiu mais vivas as esperanças no seu íntimo. Se uma de minhas filhas ficar instalada e feliz em Netherfield, disse a Sra. Bennet para o marido, e todas as outras igualmente bem casadas, nada mais terei a desejar na vida. Passados poucos dias, o Sr. Bingley retribuiu a visita que lhe fora feita pelo Sr. Bennet, e com ele conversou durante cerca de 10 minutos em seu escritório. O jovem alimentara a esperança de ver as jovens sobre cuja beleza tanto ouvira falar, mas apenas se avistou com o pai. Elas, porém, tiveram um pouco mais de sorte, pois do alto de uma janela puderam verificar que ele envergava um paletó azul e montava um cavalo preto. Logo em seguida, lhe foi enviado um convite para jantar, e a Sra. Bennet já tinha planejados os pratos que dariam crédito aos seus dotes de boa dona de casa, quando veio uma resposta que tudo transtornou. O Sr. Bingley teria que estar na capital no dia seguinte, sendo então impossível aceitar a honra de tão amável convite. A Sra. Bennet ficou bastante perturbada. Não conseguia imaginar que espécie de negócios teria ele a tratar na capital após sua chegada tão recente a Hertfordshire, e começou a recear que ele andasse no vai-vem constante e não se instalasse de vez em Netherfield. Lady Lucas aliviou-a um pouco de seus receios, levando-a a supor que talvez ele tivesse ido a Londres para convocar o tal grupo numeroso para o baile. Em breve se espalhou a notícia de que o Sr. Bingley traria consigo 12 senhoras e 7 cavalheiros. As moças se afligiram com a quantidade de mulheres, mas logo sossegaram quando souberam que, em vez de 12, ele apenas trouxera de Londres 6 pessoas, suas 5 irmãs e um primo. E quando o grupo fez sua entrada no salão, era 5 ao todo: o Sr. Bingley, suas 2 irmãs, o marido da mais velha e um outro jovem. O Sr. Bingley era um homem belo e distinto, de semblante agradável, seus modos eram delicados e simples. As irmãs eram igualmente bonitas, com um ar decididamente elegante. O cunhado, o Sr. Hurst, mal parecia um cavalheiro, mas o Sr. Darcy, o amigo, logo chamou a atenção do salão por sua altura e elegância, os traços bonitos e o porte desenvolto. 5 minutos após a sua entrada, correu o rumor de que ele possuía rendimentos no valor de 10.000 libras anuais. Os cavalheiros o consideraram um belo tipo de homem. As senhoras declararam ser ele bem mais formoso que o Sr. Bingley, e ele foi longamente admirado. Até os seus modos deixaram transparecer uma chatice que muito afetou sua popularidade. A partir desse momento, o consideraram orgulhoso, pedante e nada divertido. Nem suas extensas propriedades em Derbyshire
o impediram de ter uma expressão sinistra e desagradável e ser indigno de comparação com um amigo. O Sr. Bingley logo tinha falado com todas as principais pessoas na sala. Alegre e animado, dançou todas as danças, lamentou o baile terminar tão cedo e falou em ele próprio realizar um em Netherfield. Tais qualidades por si só já falavam. E que contraste entre ele e seu amigo! O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a Sra. Hurst e outra com a Srta. Bingley. Não quis ser apresentado a qualquer outra jovem e passou o resto da noite passeando pelo salão, conversando ocasionalmente com um ou outro do seu grupo. Seu caráter estava definido. Era o homem mais orgulhoso e desagradável do mundo, e todos esperavam que ele não mais voltasse ao seu convívio. Elizabeth Bennet, que a escassez de cavalheiros obrigara a permanecer sentada 2 danças, teve a oportunidade, pois o Sr. Darcy se encontrava perto dela, de ouvir uma conversa entre ele e o Sr. Bingley, que por momentos abandonara a dança para se aproximar dele. Venha, Darcy, disse-lhe. Quero que venha dançar. Detesto ver você por aí sozinho. Seria melhor se dançasse. Você está dançando com a única jovem bonita da sala, disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. Oh, ela é a criatura mais bela que eu jamais vi. Mas uma de suas irmãs está sentada precisamente atrás de você. E ela, além de muito bonita, me parece ser bastante simpática. Deixe que o meu par lhe apresente. Quem? E voltando-se, olhou demoradamente para Elizabeth, até que esta, devolvendo-lhe o olhar, o fez desviar o seu, e friamente declarou: É razoável, mas não suficientemente bonita para me tentar. Aliás, de momento não tenho disposição para consolar as jovens que outros desdenharam. Vá você para junto do seu par e desfrute dos sorrisos dela. Não perca tempo comigo. O Sr. Bingley seguiu o conselho do amigo, e o Sr. Darcy se afastou, deixando uma impressão pouco favorável para Elizabeth. De modo geral, a noite decorreu agradavelmente para toda a família. A Sra. Bennet viu com satisfação sua filha mais velha ser muito apreciada pelo grupo de Netherfield. O Sr. Bingley por 2 vezes dançou com ela, e as 2 mulheres a cercaram de atenções. Foi, portanto, com ótima disposição de espírito que tomaram o caminho de volta a Longbourn, a vila em que viviam e da qual eram os principais habitantes. Quando chegaram, o Sr. Bennet ainda estava acordado. Quando mergulhado na leitura de um livro, perdia a noção do tempo e, naquela ocasião específica, ansiava pelo relato de uma noite que causou tão grandes expectativas. Esperava, contudo, que os planos arquitetados por sua mulher em relação àquele desconhecido não fossem adiante, mas logo descobriu que a história que ouviria seria bem diferente. Mal entrou na sala, ela disse: Oh, meu caro, passamos uma noite encantadora e o baile foi magnífico. Adoraria que tivesse ido. Jane foi tão admirada que nem calcula. Todos falavam nela, e o próprio Sr. Bingley a achou muito atraente e dançou com ela 2 vezes. Imagine, meu caro, por 2 vezes dançou com a nossa Jane. E foi ela a única moça na sala a quem ele pediu segunda dança. Primeiro, convidou a Srta. Lucas, o que me contrariou bastante, mas não pareceu muito animado. Como é compreensível, pois ela não anima ninguém. Em contrapartida, ficou logo impressionado com Jane. Tratou imediatamente de saber quem ela era. A seguir, dançou com a Srta. King e depois com Maria Lucas. A 5ª dança foi de novo com Jane e a 6ª com Lizzie e a Boulanger. Se ele tivesse dó de mim, exclamou o marido, impaciente, não teria dançado nem metade do que dançou. Pelo amor de Deus, acabe com a enumeração de seus pares. Quem dera ele tivesse torcido o pé logo na primeira dança.
Oh, meu querido, estou positivamente encantada com ele. É um rapaz tão belo e as irmãs são encantadoras. Seus vestidos eram de uma elegância como nunca vi igual. Mas o galão do vestido da senhora Hurst. E aqui foi de novo interrompida, pois o Sr. Bennet recusava-se a ouvir qualquer descrição sobre as roupas. Ela foi obrigada a procurar outro tema para a conversa e passou a relatar, com uma forte dose de azedume e algum exagero, a chocante indelicadeza do Sr. Darcy. Mas também lhe asseguro, acrescentou, que Lizzie nada perde por não lhe encher os olhos, pois ele é uma criatura desagradável e horrível, com quem não vale a pena gastar seu latim. Que arrogância e presunção! Não fez mais do que passear-se de um lado para o outro na sala, dando-se ares de grande importância. Capítulo 4. Quando Jane e Elizabeth se viram a sós, a mais velha se abriu com a irmã e confessou que admirava o Sr. Bingley. Disse: ele é exatamente como um rapaz deve ser, sensato, bem disposto e animado. E que modos! Tão simples e revelando uma boa educação a toda prova. E é bonito, replicou Elizabeth, o que também é importante para qualquer rapaz que se preza. Fiquei muito lisonjeada quando veio me pedir para dançar pela segunda vez. Não esperava? Eu esperava por você, mas é essa uma das diferenças entre nós. Os elogios sempre pegam você de surpresa, enquanto a mim, nunca. Bom, ele é mesmo simpático, e dou licença para gostar dele. Já gostou de tanta gente estúpida? Querida Lizzie, oh, o que você tem é uma enorme capacidade para gostar de pessoas em geral. Nunca vê mal em ninguém, acha todo mundo bom e agradável. Nunca na minha vida ouvi criticar um ser humano sequer. É que procuro sempre não me precipitar no juízo que faço das outras pessoas, mas digo sempre o que penso. Isso sei eu, e é o que me espanta, que com seu bom senso possa ser tão cega para os defeitos e asneiras dos outros, ser franca sem qualquer espécie de ostentação ou fim em vista, olhar para o que há de bom numa pessoa e tornar essa característica ainda melhor, sem nada dizer sobre o que ela tem de ruim. Só você é capaz de fazer. Então também gostou das irmãs dele, não? Na maneira de ser se parecem pouco com ele. Tem razão, mas só no começo. Quando se inicia uma conversa, tornam-se bastante agradáveis. A senhorita Bingley vem viver com o irmão e cuidará da casa. Se eu não estiver equivocada, vamos ter uma vizinha encantadora. Elizabeth ouviu em silêncio, mas não ficou convencida. A atitude delas no baile não correspondia exatamente àquela que seria de se esperar de alguém que desejasse agradar. Dotada de um senso de observação mais vivo e de um temperamento menos dócil do que a irmã, além de um espírito crítico impessoal demais para se deixar arrastar por simpatias, ela sentia-se pouco disposta a acolhê-las de braços abertos. Eram, sem dúvida, pessoas muito delicadas, demonstravam bom humor quando estavam satisfeitas e eram agradáveis quando queriam, mas, no fundo, eram orgulhosas e presunçosas. O fato de pertencerem a uma respeitável família do norte da Inglaterra ocorria-lhes mais frequentemente à memória do que o fato de terem enriquecido através do comércio. O Sr. Bingley herdara bens no valor de 100.000 libras de seu pai, que tencionara transformar parte delas em terras, mas não vivera o suficiente para fazê-lo. O filho comungava da mesma ideia e algumas vezes escolhera a região, mas, encontrando-se de momento provido de uma boa casa e gozando da liberdade de fazer o que melhor lhe aprouvesse, havia quem, entre os mais familiarizados com a brandura de seu caráter, não duvidasse que ele passaria o resto dos seus dias em Netherfield, deixando a aquisição das terras ao cuidado da geração seguinte. Suas irmãs desejavam muito que ele se tornasse logo dono de propriedades imensas, mas, embora agora ele não passasse de um simples locatário,
Nem a senhorita Bingley se fazia de rogada em presidir a sua mesa, nem a senhora Hurst, que se casara com um homem de sociedade, mas sem fortuna, estava menos disposta a, sempre que isso lhe conviesse, considerar como sua a casa do irmão. O Sr. Bingley atingira a maioridade não havia ainda 2 anos, quando, por recomendação acidental, sentiu-se tentado a visitar a casa de Netherfield. Lá chegando, mirou a fachada, percorreu os interiores. Agradou-lhe a situação e as salas principais. Ficou satisfeito com as vantagens apontadas pelo proprietário e imediatamente se decidiu. Entre ele e Darcy existia uma sólida amizade, apesar de seus feitios diametralmente opostos. Bingley cativava Darcy pela brandura, franqueza e docilidade de sua personalidade. Bingley tinha uma confiança inabalável na estima de Darcy e do seu juízo tinha a mais elevada opinião. Em inteligência, Darcy superava-o. Bingley não era, de forma alguma, tolo, mas Darcy era esperto. Ele era ao mesmo tempo arrogante, retraído e difícil de contentar. E seus modos, apesar de delicados, não eram atraentes. Nesse aspecto, o amigo superava. Bingley, onde quer que aparecesse, tinha a certeza de agradar, enquanto Darcy estava sempre ofendendo alguém. O modo como falaram da festa no clube de Meryton era típico de cada um. Bingley nunca encontrara pessoas tão agradáveis nem moças mais bonitas. Todos tinham sido de uma bondade e atenção extremas com ele, e ele logo se sentiu familiarizado com toda a sala. Quanto à senhorita Bennet, não concebia anjo mais belo. Darcy, ao contrário, apenas vira um grupo de gente de pouca beleza e elegância nula. Não sentiu o menor interesse por ninguém. Ninguém lhe dispensou qualquer atenção nem lhe trouxe qualquer satisfação. Reconheceu a beleza da senhorita Bennet, mas achou que ela sorri demais. A senhora Hurst e a irmã concordaram com ele quanto a esse detalhe, não deixando, no entanto, de admirá-la e simpatizar com ela. Consideraram-na um amor de garota e não se importariam de conviver mais com ela. Diante disso, o irmão sentiu-se autorizado a pensar nela como bem entendesse. Capítulo 5. A poucos passos de Longbourn, vivia uma família da qual os Bennets eram particularmente íntimos. Sr. William Lucas fora outrora comerciante em Meryton, onde fizera uma fortuna razoável e recebeu o título de cavaleiro, graças a um discurso que apresentou para o rei quando foi prefeito. O título o impressionou demais. Perdeu o gosto pelo negócio e pela sua residência na pequena vila. Abandonou ambos e se mudou com a família para uma casa a 1 milha de distância de Meryton, onde poderia entregar-se ao pleno gozo da sua importância. Livre dos negócios, ocupava-se unicamente em ser delicado com as pessoas. Mesmo maravilhado com sua nova condição, não se tornou altivo. Ao contrário, se desmanchava em atenções com todo mundo. Inofensivo, amistoso e prestativo, sua apresentação em St. James tornara-o cortês. Lady Lucas era uma ótima pessoa, mas não era suficientemente esperta para se tornar uma vizinha preciosa para a Sra. Bennet. Tinham vários filhos. A mais velha, uma moça sensata e inteligente de 27 anos de idade, era amiga íntima de Elizabeth. Que as garotas Lucas e Bennet se reunissem para falar sobre o baile era absolutamente dispensável. Logo na manhã seguinte, as primeiras apareceram em Longbourn para ouvir e contar. Começou bem a noite, Charlotte, disse a Sra. Bennet para a senhorita Lucas. Foi a primeira que o Sr. Bingley escolheu. Sim, mas tudo indica que mais lhe agradou a segunda. Oh, fala de Jane, suponho eu, por ele ter dançado 2 vezes com ela. Com certeza pareceu um sinal de que ela lhe agradava. Acredito mesmo que seja verdade. Ouvi algo a esse respeito,
mas não me recordo bem. Algo a ver com o Sr. Robinson? A senhora se refere talvez à conversa que eu ouvi entre ele e o Sr. Robinson? O Sr. Robinson lhe perguntou qual a opinião dele sobre as nossas festas em Meryton, se não achava que havia grande número de moças bonitas no salão e qual delas ele considerava a mais bonita. Imediatamente respondeu: "Oh, a mais velha das senhoritas Bennet, sem sombra de dúvidas. Não existem duas opiniões sobre tal assunto." Palavra de honra. Bom, foi bastante categórico, na verdade, quase como se... Mas, entretanto, pode não levar a nada, sabe-se lá. Minhas revelações vieram mais a propósito que as suas, Elisa, disse Charlotte. Ouvir o Sr. Darcy não é tão agradável como ao amigo, não acha? Pobre Elisa, não passar de razoável. Agradeço se não meter na cabeça de Lizzie de se sentir vexada por tal falta de tato, pois ele é uma pessoa tão desagradável que seria uma infelicidade cair nas boas graças dele. A senhora Long me contou que ele ontem à noite esteve sentado ao lado dela bem uma meia hora, sem nunca despregar os lábios. Tem certeza, mãe? Não haverá um pequeno engano? Quis saber Jane. Posso jurar que vi o Sr. Darcy falar com ela. Sim, mas foi porque ela acabou por lhe perguntar se gostava de Netherfield, e ele não tinha como deixar de responder. Mas ela achou que ele ficou aborrecido por lhe dirigir a palavra. A senhorita Bingley me contou, disse Jane, que ele não é de muitas falas, a não ser que se encontre no meio de gente muito íntima. Nessas ocasiões ele torna-se extremamente agradável. Não acredito em nada disso, minha querida. Se ele fosse uma pessoa simpática, teria conversado com a senhora Long, mas eu adivinho qual a razão de sua atitude. Todos dizem que ele é um poço de orgulho, e quase juraria que ele soube que a senhora Long não tem carruagem própria e que foi ao baile numa alugada. Pouco me importa que ele conversasse ou não com a senhora Long, disse a senhorita Lucas, mas gostaria que ele tivesse dançado com Elisa. Na próxima vez, Lizzie, disse a mãe, se fosse você, não dançava com ele. Pode ter certeza, mãe, que nunca dançarei com ele. O orgulho dele, disse a senhorita Lucas, não me indigna tanto quanto de costume, pois é justificável. Não admira que homem tão belo, de ótima família, rico e com tudo a seu favor, tenha um elevado conceito de si próprio. Se é que posso me expressar assim, ele tem o direito de se sentir orgulhoso. Tem toda a razão no que diz, e eu seria a primeira a fechar os olhos ao seu orgulho, se ele não tivesse ferido o meu, replicou Elizabeth. O orgulho, observou Mary, que se vangloriava da solidez de suas reflexões, é um defeito muito vulgar, creio eu. Depois de tudo que li, estou convencida que são raros aqueles entre nós que não nutrem um sentimento de condescendência própria baseado em uma ou outra qualidade, real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes. Pode-se sentir orgulho sem ser vaidoso. O orgulho diz respeito mais à opinião que temos de nós próprios, enquanto a vaidade ao que queremos que os outros pensem de nós. Se eu fosse tão rico como o Sr. Darcy, exclamou o jovem Lucas, que acompanhara as irmãs, não me importaria com o meu orgulho. Teria uma matilha de cães de caça e beberia uma garrafa de vinho todos os dias. Dessa forma, beberia muito mais do que deve, disse a senhora Bennet, e se eu o visse fazendo isso, lhe arrancaria a garrafa das mãos. O rapaz protestou. Ela continuou dizendo que o faria, e a discussão só acabou quando os Lucas partiram.